Seja bem-vindo ao Bull & Bear desta semana. São os convidados Carlos Almeida e Diogo Santos Teixeira. Meus senhores, sejam bem-vindos. Como sempre, é um prazer tê-los comigo neste Bull & Bear. Carlos, começando por ti e pela pergunta que todos estarão a fazer por estes dias, desde que foi conhecida a decisão da renúncia de Zein Albava à presidência executiva da Oi, era inevitável? Era difícil, não diria que era inevitável, obviamente com alguma compreensão e também com alguma definição estratégica relativamente à Oi e como é que a Oi iria desempenhar os próximos desenvolvimentos do seu negócio no Brasil. Obviamente que poderia haver aqui um papel muitíssimo importante por parte de Zein Albava nesse mesmo projeto. Tanto é que foi exatamente esse o reconhecimento que o mercado fez, reagiu negativamente à saída de Zein Albava e a reação de hoje não se compara com a reação relativamente às últimas notícias recentes, relativamente aos investimentos da PT aqui em Portugal. Neste momento, eu creio que os acionistas da Oi e uma alteração da visão estratégica da Oi surge num momento em que é necessário registrar uma certa consolidação no mercado de telecomunicações no Brasil. E, obviamente, uma divergência da forma de como crescer no Brasil fez com que haja a saída, eventualmente, daquilo que é público neste momento, algum desencontro sobre aquilo que são as linhas estratégicas de crescimento da Oi, em que, em certa medida, poderá passar, embora ainda não confirmado, poderá passar pela alienação da operação em Portugal e, por assim, desta forma, reduzir a dívida para depois a Oi, que tem uma estrutura de dívida considerável. Estamos a falar de 15 mil milhões de euros, que de resto tem sido, e parece-me que é um fator importante em todo este processo, porque não podemos esquecer, está num processo de fusão com a PT, e vamos falar mais à frente sobre essa questão de como é que fica a empresa portuguesa no meio de tudo isto, porque têm surgido várias notícias sobre eventuais negociações e interessados, mas a questão é que esses 15 mil milhões de dívida, de euros em dívida, acabam ou têm sido um entrave ao financiamento, e sabemos que tem na mira a Oi também várias possibilidades para investir e vai ter que ir buscar esse capital que precisa a algum lado. E essencialmente através da venda de ativos. E não estratégicos, curiosamente poderão... A PT, por muito que custa aos portugueses, poderá ser visto pelos brasileiros como um ativo não estratégico. No Brasil, eu creio que este valor é representativo disso mesmo. No Brasil há cerca de 274 milhões de subscritores móveis, o que compara bem sobre aquilo que é a realidade portuguesa. Obviamente que a PT, hoje em dia, a PT valia pela sua presença nos 3 continentes. Aquilo que a estratégia da Oi, neste momento, passa essencialmente para uma concentração no Brasil e, essencialmente, fazer um investimento no 4G, em que não conseguiu participar nessa mesma altura. E a taxa de penetração daquilo que é a estratégia de crescimento da Oi poderá passar muito pelo mercado de telecomunicações móveis, pelos telemóveis, que neste momento a Oi não tem essa mesma taxa de participação tão significativa e quem tem é a Telecom Itália, a Tintim. E, obviamente, através dessa participação na Telecom Itália, algum processo sobre a participação do Brasil da Telecom Itália, poderá haver aqui alguns efeitos de sinergia, porque, sem dúvida nenhuma, é que o operador móvel... Basta olhar para o leilão que houve recentemente de 4G, ao qual a Oi acabou por não concorrer, precisamente por questões financeiras. E é a forma exatamente de fazer essa fusão ou aquisição da operação da Telecom Itália no Brasil era uma forma de obter essa mesma licença do 4G, embora isso seja um efeito a médio prazo, porque, segundo as estimativas, neste momento a maior taxa de crescimento, essencialmente no curto prazo, será feita através dos operadores de 3G, através dos utilizadores de 3G, essencialmente nessa mesma vertente. Mas vamos ver agora qual é que será o próximo sentido, mas o que é certo é que há aqui um grande processo de consolidação no mercado de telecomunicações no Brasil, que obviamente teve efeitos aqui em Portugal. Diogo, a verdade é que todos deverão, e quer se goste ou não, do tipo de gestão que Zein Albava fez, tanto em Portugal como no Brasil. Zein Albava era uma face visível da PT, era uma face visível ainda da PT neste processo de fusão com a Oi, e curiosamente as notícias têm vindo a lume, dão conta que Zeinal renunciou ao cargo precisamente porque já estaria na calha a venda da PT Portugal. Eu, francamente, o que eu não percebo é como é que Zein Albava ficou à frente da PT durante tantos anos com os resultados
que a PT teve durante estes anos. Ou seja, independentemente de se gostar ou não da personagem, é preciso ver que a PT... Foi premiado pelo menos 2 vezes a nível europeu. Foi premiado, mas os prémios europeus de gestores, podemos lembrar que Ricardo Salgado também foi premiado várias vezes, não querem dizer que a gestão, de facto, seja da mesma qualidade do que aquela que é anunciada nos prémios. O que é preciso ver é que a ação da PT, nomeadamente, em relação aos seus pares, tem tido uma desvalorização significativa e, de facto, uma estratégia que nos últimos meses tem vindo a ser cada vez mais complicada de perceber. E, portanto, o processo de saída já deveria ter eventualmente sido iniciado antes, ou seja, no sentido de delinear mais claramente, finalmente, a repartição de funções, de responsabilidades e de estratégias entre o que é decidido do lado brasileiro, o que é decidido do lado português. E, portanto, acho que, de facto, a OI irá beneficiar de uma renovação dessa estratégia, de uma clarificação dessa estratégia, de forma que os investidores possam perceber exatamente para que lado é que vamos. E parece-te evidente que poderá mesmo, e voltando a fazer a mesma pergunta que fiz ao Carlos, num mercado tão grande, com dimensões muito superiores às do mercado português, a PT Portugal poderá ser vista como um ativo efetivamente não estratégico no âmbito da OI. Eu acho que podemos ter 2 leituras sobre o facto da OI não ter ido à 4G. Há uma análise financeira, quer dizer, basicamente não tinham dinheiro porque a PT-OI acabou de deitar pela janela 1.000 milhões de euros que estavam investidos na Rio Forte, basicamente. E, portanto, esse dinheiro faltou, não havia dinheiro e, portanto, não puderam ir. A outra leitura é dizer estas alterações todas de volta digamos, do peso relativo da PT no conjunto OI-PT acabou por alterar a visão dos acionistas principais da OI e que viram que o desenvolvimento não poderia ser feito no Brasil sem, de facto, uma fusão com outro operador que poderá ter essa licença já à vista ou já ter participado no processo e que, portanto, não seriam necessários 2 licenças para o mesmo conjunto, basicamente. E a verdade é que parece-te, e é uma questão que não se tem falado muito, mas falavas nos cerca de 900 milhões de euros investidos na Rio Forte, que não sabemos que parte será ou não recuperada, mas a verdade é que enfraqueceu e muito os acionistas portugueses neste processo de fusão, mas houve aqui uma mudança de peso dos papéis, ou seja, a quando do início da fusão e antes de ser conhecido este caso, os acionistas portugueses parecia que estavam, e passa a expressão, um pouco por cima neste processo, mas depois acabaram por ser completamente dominados pelos acionistas brasileiros da OI. Pelo menos, embora o peso relativo fosse sempre a desfavor dos acionistas portugueses, que representavam cerca de 30% antes da revisão digamos, das paridades de fusão depois do descalabro do Banco Espírito Santo. Depois daquela Assembleia Geral. E depois daquela Assembleia Geral, pelo menos havia o pressuposto que um dos ativos trazidos pela PT era o conhecimento, digamos, de uma excelência operacional e uma excelência tecnológica que podiam ser implementados junto de uma rede mais larga de clientela da OI. A partir do momento onde, para já, o peso relativo dos acionistas acabou por tornar claramente desfavorável aos acionistas portugueses, isso já não compensava. Ainda por cima, acaba-se por não saber muito bem se, do lado de Zeina Albava ou não, houve uma influência ou um conhecimento ou uma qualquer intervenção no processo de investimento. E de resto a PricewaterhouseCoopers está a investigar isso mesmo, a perceber de quem serão as responsabilidades, mas olhando, e já agora é uma questão que lanço a ambos, que é, olhando para esta saída, sabia-se que já havia conflitos com os acionistas brasileiros, mais ou menos públicos, parece evidente que Zeina Albava teria, e a questão é, seria difícil Zeina Albava não saber destes investimentos que não eram feitos só de agora? É assim, das duas uma, ou sabia e cometeu claramente um erro grosseiro de avaliação, ou não sabia e cometeu um erro grosseiro de controle. Portanto, em todos os casos, sairia mal na fotografia. É culpado pelo que aconteceu na PT. Carlos.
Essencialmente... Qual é que te parece o cenário mais provável, sendo que, e é preciso não esquecer que Zein Albava esteve há vários anos, durante vários anos na Portugal Telecom, com cargos diferentes, mas sempre cargos de gestão, podemos dizer, a nível superior. E, portanto, seria sabendo que estes investimentos foram feitos também durante vários anos, com vários presidentes executivos diferentes, era muito difícil Zein Albava não saber, e se calhar isso também pesou no papel que os acionistas da Oi tiveram. Obviamente, como o Diogo referiu, ou de uma forma ou de outra, mas sem dúvida nenhuma que os mecanismos de controle deveriam ter sido aqui, de certa medida, assegurados. Mas, acima de tudo, aquilo que a história o dirá, apesar de ter existido até à data alguns contraditórios, mas obviamente vamos aguardar o que é que a história nos irá dizer sobre este mesmo capítulo do investimento relativamente à Rio Forte. Agora, o que é certo é que foi um momento extremamente importante que quebrou essa mesma confiança junto dos acionistas, em que não deram uma segunda oportunidade. Mas o que é importante também recordarmos é que boa parte deste mesmo projeto de fusão entre a Portugal Telecom e a Oi era essencialmente para a Oi se apoderar de todo o conhecimento, todo o know-how, como também referido pelo Diogo, que existia da operação portuguesa. E, obviamente, todo aquele enquadramento de criar um operador presente na lusofonia, em que, de certa forma, encantou algumas áreas económicas e políticas aqui em Portugal, se desvaneceu a partir do momento em que ocorreu aqui uma quebra de confiança entre os acionistas e, obviamente, que o poder do acionista maioritário vingou e terminou com este mesmo desfecho, sendo, creio que seria importante para a Oi, como um todo, fazer o próximo passo estratégico, que é a consolidação do mercado móvel no Brasil, ter uma pessoa com o conhecimento e com a qualidade da gestão de Zein Albava, que tem demonstrado aqui em Portugal, e daí esse mesmo reconhecimento. Apesar do Diogo não concordar nessa mesma perspectiva, creio que Zein Albava era um pouco a cara da Portugal Telecom, e a Portugal Telecom valia muito por Zein Albava. Aliás, e a própria Oi, de toda a relação que Zein Albava tinha, não só, obviamente, com os colaboradores e todas as equipas de gestão de topo, mas também com o mercado. Zein Albava sabia falar bem com o mercado. Era um bom comunicador. Que é essencial, obviamente, nos dias de hoje. A comunicação, temos referido muito aqui neste mesmo espaço, é determinante, quer a nível de uma empresa, quer a nível de um determinado Estado, mesmo a comunicação com os investidores, e obviamente que este caso recente manchou um pouco essa mesma confiança, mas sem dúvida nenhuma que o passado de Zein Albava, obviamente, vai ficar na história como um dos grandes gestores, essencialmente no setor das telecomunicações. E antes de continuarmos a analisar e concretamente o caso da PT Portugal e em que situação é que fica, olhemos primeiro para a situação de Zein Albava, que renunciou ao cargo de Presidente Executivo da Oi, uma saída que já era esperada e que deixa os brasileiros com a tarefa de encontrar um sucessor. Zein Albava renunciou ao cargo de Presidente Executivo da Oi, a operadora brasileira que está em processo de fusão com a Portugal Telecom. Uma saída antecipada pelo mercado que conhecia há muitos meses a tensão entre o português e os acionistas brasileiros. Tensão que nasceu do polémico investimento de 900 milhões de euros que a PT realizou em dívida da Rio Forte. Um negócio que obrigou à renegociação dos termos da fusão e enfraqueceu a posição dos acionistas portugueses, deixando os brasileiros com o controle da companhia. Os acionistas da Oi perdiam a confiança em Zein Albava e mais tarde terão visto como um sinal de falta de confiança do governo português a passagem do contrato de comunicações da Caixa Geral de Depósitos para a NOS. A imprensa brasileira adianta que Amos Genis, fundador da GVT, que foi comprada pela Telefónica, é o preferido pelos acionistas brasileiros para a liderança da Oi. A Valor Económico avança que o convite já foi feito, mas que o gestor terá de cumprir primeiro o compromisso com a Telefónica de continuar à frente da GVT até à conclusão da operação que termina em março. A Oi já designou o atual administrador financeiro para acumular as funções de Zein Albava até que seja escolhido o sucessor.
Carlos, e atravessando o Atlântico novamente para Portugal, a questão que também se coloca muito agora e tem sido muitas notícias, desde logo que a BTG estaria a negociar a venda da PT Portugal, a questão que se coloca é, estamos a falar de um universo de 12 mil colaboradores, o que é que poderá acontecer, que cenários é que podemos traçar para a PT Portugal? Sim, são 12 mil colaboradores, com uma grande taxa de penetração, aquilo que é Portugal Telecom aqui no território nacional, mas de facto agora o que importa saber é qual será esse eventual... Se há ou não venda, se há ou não quem venda, serão em que os termos, interessados? quem são os interessados e qual é o plano dessa mesma empresa, se pretende apoderar-se desse mesmo know-how e qual é a estratégia de crescimento e da forma como irá, de certa forma, organizar a própria empresa e, eventualmente, se esse mesmo entidade que irá comprar, se tem alguma operação em Portugal e como é que irá ocorrer essas sinergias, caso essas existam. Porque obviamente tem sido anunciado... E falou-se, por exemplo, dos franceses da Altice, que já estão em Portugal desde 2012. Em que, a partir de algumas casas de research, apontam pequenas ganhos de sinergias face a diferente tipo de natureza das próprias operações e também das operações atualmente existentes e obviamente que aí as sinergias serão pequenas, essencialmente os ajustes que poderão ser feitos é a nível da organização da própria empresa. Vamos agora aguardar os próximos desfechos, sendo importante aqui verificar de que lado é que ficam os ativos, de que lado é que fica toda a estrutura de dívida que anteriormente já foi passada para a Oi, porque hoje em dia boa parte ou a maior parte da dívida da PT ela é assegurada por parte da Oi, fruto do processo de transferência de ativos e passivos para a própria Oi, e em certa medida vamos aqui verificar mais um processo à partida em que serão os próprios obrigacionistas também a dar o seu consentimento se pretendem sair da esfera da Oi para entrar numa esfera de uma outra entidade, e aí será muito importante avaliar a capacidade e a qualidade de crédito dessa mesma nova entidade que vier a adquirir a Portugal Telecom, caso se materialize esse mesmo cenário. Diogo, e o Estadão brasileiro dizia ontem que precisamente a BTG estava a negociar a venda da PT Portugal por 6.500 milhões de reais, cerca de 2.100 milhões de euros. O BBVA dizia que a PT Portugal vale cerca de 7.800 milhões de euros. Nesta questão dos números, e estamos a falar aqui de uma disparidade enorme daquilo que é noticiado que estará a ser feita à venda, mais... Depende de facto de que lado é que está a dívida. Exatamente. Ou seja, se é líquido de dívida ou não, o valor obviamente pode variar nessas proporções. Ainda assim, e olhando por exemplo para o caso dos franceses da Altice, já estão em Portugal presentes nomeadamente em empresas de cabo, a PT também tem o caso da Mel. Sim, mas poderemos ter, e pensando nos 12 mil colaboradores, poderemos ter aqui uma questão de... É uma expressão que normalmente ninguém gosta, mas uma reestruturação na própria PT Portugal, em caso de venda, naturalmente. Em todos os casos é provável. O caso da Altice é de facto um exemplo de o que poderia acontecer. Não é uma empresa com uma cota de mercado muito significativa em Portugal, o que significaria provavelmente algumas reduções no quadro pessoal, mas não, digamos, da mesma ordem de grandeza que se tivéssemos uma fusão entre dois grandes operadores, o que em Portugal já não é possível, tendo em conta o nível de concentração ao qual já chegamos. Portanto, em todos os casos, teremos um operador sem qualquer cota de mercado em Portugal. O objetivo será criar um grande operador de telecomunicações ainda maior. Mas, pronto, a ONI e a Cablevisão tem uma cota de mercado, se não me engano, segundo os mercados, à volta dos 5%. Portanto, não estamos a falar, de facto, de uma alteração significativa. Estamos a falar, sobretudo, de um player que já tem algum conhecimento do mercado português, embora não expressivo, tendo em conta a dimensão das outras operações da Altice na Europa, mas que fica interessado em comprar este ativo para pô-lo a gerar riqueza de forma mais consistente do que o que aconteceu nos últimos anos. Temos que lembrar que Zeina Aldava entrou na PT enquanto presidente em abril de 2008. A cotação da PT na altura estava nos 7,50 €. Está hoje
em 1,57 €, embora tenha pago algum dividendo, não se pode falar de uma performance excessivamente interessante para os acionistas e, portanto, creio que os acionistas atuais da PT também têm todo o interesse, atuais ou eventualmente futuros, se vier a ser comprada por outra entidade, têm vontade de pôr este ativo importante a render e a criar riqueza. Muito bem. Olhando, Carlos, para esta questão e para os potenciais interessados, eu sei que é uma pergunta difícil de responder, mas é aquela pergunta para 1 milhão de euros. Mas o que é que seria preferível para a PT Portugal? Ser vendida, continuar e no futuro próximo no universo Oi, olhando naturalmente para os colaboradores, porque é um número que não pode ser descurado, são 12 mil colaboradores, para a realidade portuguesa é uma grande empresa e, portanto, qual é que seria ou qual é que poderia ser o cenário menos penalizador para estes colaboradores? Eu diria primeiro que é importante para um país revitalizar e para crescer que tenha boas empresas. E obviamente que tudo que aconteça, que traga para um maior dinamismo, um maior conhecimento das empresas portuguesas e dos trabalhadores portugueses, melhor. Dito isto, a solução que seria para a PT, caso se concretize esse mesmo processo de alienação da operação aqui em Portugal, é que seja, digamos, gerida de uma forma dinâmica, com a introdução de novidades, assente muito na inovação, que tinha sido sempre até aqui um dos pilares e uns valores de afirmação da Portugal Telecom em Portugal, o caráter da inovação, não apenas só na vertente da tecnologia, mas também na forma de como comunicar e da forma como posicionava os seus produtos junto das famílias e nas empresas portuguesas, mas ao mesmo tempo que seja uma empresa que permita melhorar os seus níveis de eficiência e, por outro lado, que também tenha um projeto de crescimento, não apenas aqui em Portugal. Porque admitamos que, obviamente, uma empresa que hoje em dia adquira a PT, em que já tem uma cota de mercado extremamente, que é líder na maior parte dos seus segmentos de negócio, obviamente que o seu potencial de crescimento é muito limitado. E então aí será necessário enverdar por novas linhas de crescimento e obviamente que essas linhas de crescimento que poderá ser lógicas de expansão a nível internacional. Diria que era importante que existisse alguém que adquirisse, nesse caso, a Portugal Telecom, com essas mesmas premissas de melhorar a própria empresa, de continuar a crescer a empresa aqui em Portugal, que continue a criar postos de trabalho aqui em Portugal e que os quadros da Portugal Telecom sejam reconhecidos pelo seu caráter de know-how, porque também, uma vez mais reforço, boa parte da fusão que foi feita anteriormente com a Oi foi essencialmente a apropriação de know-how existente na empresa de telecomunicações portuguesa. Diogo, pela tua experiência, provavelmente não podemos antecipar um bom cenário que seria manter-se no futuro estes 12 mil colaboradores. A história recente tem mostrado que quando há de facto uma compra por um interveniente estrangeiro, ainda por cima com alguma presença no mercado português, existe de facto. E temos que lembrar que o mercado das telecomunicações é um mercado maduro em Portugal. Ou seja, não estamos numa fase de crescimento, não estamos numa fase de expansão, portanto não há muito mais para fazer neste mercado, senão renovar, digamos, as tecnologias e manter o nível de serviço. Mas, portanto, parece-me provável que sim, que haja uma diminuição do número de pessoas a trabalhar no âmbito da PT, se for, de facto, comprado por um operador como a Altice. Parece-te que Zeynal Bava foi uma notícia, não podemos dizer bem que foi uma notícia, foi mais um fator que veio em algumas notícias que Zeynal Bava ter-se admitido, ou, digamos, a última gota terá sido o facto de precisamente a Oi estar a preparar já há várias semanas, como noticiaram alguns meios brasileiros, a venda da PT Portugal. Parece-te que seria esse, ou possivelmente poderia ter sido essa a última gota? Penso que é Olhando precisamente para o passado de Zeynal Bava, que é uma cara, ou podemos dizer que é a cara, tem sido a cara da PT nos últimos anos. Zeynal Bava ter de abandonar, entre aspas, a PT, poderá para ele ser considerado como, de facto, uma causa de ruptura, no sentido em que é
é um pouco matar o filho que ele criou, que ele fez crescer durante muitos anos enquanto administrador e depois enquanto presidente da PT. E, portanto, sim, não me parece ser uma hipótese completamente incôngrua considerar que Zeinal Albava tem laços fortes com a PT e não considerava a estratégia do conjunto sem a manutenção da PT dentro da esfera da OI. Falavas há pouco das ações. O que é que podemos esperar para o comportamento das ações da Portugal Telecom agora? Porque certamente vamos ter aqui algum período de incerteza, de indefinição, se haverá compradores, se vai ser ou não vendida, quem será ou quem serão os potenciais compradores. Falava-se nos franceses da Altice, falou-se também até no possível interesse da Vodafone. Que comportamento é que teremos em função de que cenários? Eu considero, quer dizer, é preciso ver que hoje as ações da PT são ações da OI. E, portanto, não são ações do ativo que irá ser vendido. O contrário seria muito mais favorável, porque creio que hoje a OI está, de facto, sob pressão de reestruturação dos seus ativos e da sua estratégia em termos de desenvolvimento, o que condiciona, de certa forma, o seu poder negocial com um eventual comprador. Portanto, creio que o comprador dos ativos da PT poderá fazer um bom negócio, basicamente, e, portanto, aproveitar um bocadinho desta fraqueza estratégica da OI para comprar a bom preço o que acabou de ser transferido para a OI. Portanto, isto é do lado negativo. Portanto, do lado negativo para as ações da OI-PT. Do lado positivo, tivemos um período, de facto, de muita indecisão, de muito desconhecimento sobre qual seria o caminho seguido pela OI nas últimas semanas. E este caso da Rio Forte afundou completamente mais o caso as da Rio Forte e, portanto, podemos ter aqui a OI está ao mesmo tempo a vender ativos e a vender-se a si próprio, eventualmente, a um outro operador ou, eventualmente, a comprar um operador para tomar uma posição mais dominante sobre o mercado móvel brasileiro. E, portanto, estamos, de facto, num cenário de muitas incertezas, de muitas recomposições que, se de facto tudo correr bem para a OI, pode novamente trazer alguma perspectiva favorável para as ações da empresa. E é verdade, Carlos, temos também centrado por uma questão de proximidade, naturalmente, a questão na PT Portugal, mas a OI também não tem sofrido com todas estas questões, não apenas da exposição à Rio Forte, mas também, e há aqui uma questão que tem provocado também a queda das ações nestes últimos dias, e nomeadamente desde que foi anunciada a saída ou a renúncia de Zeinal Albava, é que, e eu estive a consultar, em 4 anos, ou seja, em 4 anos a OI teve 3 presidentes. Portanto, revela também aqui alguma instabilidade ao nível da gestão de topo da empresa brasileira. Sim, e creio que Zeinal Albava tinha dado ou tinha conferido um pouco esse sinal de estabilidade que agora caiu por terra. Mais para mais através das medidas que implementou, através da redução de custos que conseguiu implementar no Brasil e obviamente que conseguiu se manter durante esse período que terminou esta semana. Mas poderá fazer soar aqui alguns alarmes, porque sabemos que quando o cenário é negativo, naturalmente há situações, há fatores, há aspectos que vêm ao de cima, e agora, se juntarmos este aspecto da instabilidade na gestão, a questão da dívida de 15 mil milhões, recentemente perderem o concurso pelo 4G, esta questão ainda da fusão da PT, da PT com a OI, que ainda não está concluído também, está no caminho normal, mas com todos estes X pelo meio. E da forma de gestão de Zeinal Albava, eu creio que tinha um plano estratégico definido e a meio mudarem esse mesmo plano estratégico, eventualmente foi a gota de água que fez essa mesma renúncia esta semana. Efetivamente, têm ocorrido essas mesmas transições na OI, obviamente que é sempre alguma instabilidade, cria instabilidade na própria empresa, no momento em que os níveis de dívida da OI é o tema central neste momento, não a vertente daquilo que é a sua cota de mercado e a sua posição de mercado no mercado de telecomunicações brasileiro, mas essencialmente a sua estrutura de dívida e até que forma essa mesma estrutura de dívida irá condicionar o futuro de desenvolvimento da própria
empresa nos próximos anos e, obviamente, que toda esta instabilidade a nível da gestão sente-se na empresa e, inclusivamente, aquilo que é apontado no dia de hoje é que o novo perfil do novo gestor será mais numa vertente política do que propriamente numa vertente executiva. Eu diria que, face àquilo que é os desafios da Oi daqui para a frente, eu creio que deveria ser cada vez mais uma estrutura executiva do que propriamente política, porque sabemos bem que, obviamente, que esta componente política, a médio e longo prazo, poderá não trazer bons resultados. Muito bem, já continuamos a analisar estes e outros temas. Fazemos agora aqui um curtíssimo intervalo. Não saia daí.